Enquanto a gente está falando de educação, deixa eu entrar mais apropriadamente nessa pauta, então, para a gente ir seguindo o fluxo legal da conversa. Como é que você tem interpretado as incursões do governo atual nas tentativas de fazer com que o homeschooling se torne uma pauta? Foi aprovado recentemente no Congresso. O presidente do Senado já disse que vai sentar em cima da pauta, porque é a única coisa que o Bolsonaro tem para dar para a educação, é deixar as crianças em casa. O que é que você tem além dessa mudança? Eu acho que seria uma mudança via Ministério da Educação, em adicionar algumas ideias a mais no nosso processo educacional. O que mais você acha que você pode, deixa eu fazer uma pergunta só, depois eu faço a segunda. Eu vou fazer duas perguntas juntos, para não confundir. O que é que você teria de propostas a mais para resolver o problema educacional no Brasil, tanto de acesso quanto de qualidade? E depois eu vou perguntar sobre o homeschooling. Tá bom. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que a gente tem um continente, né? O Brasil é um continente, é uma nação continental. O tamanho desse país gigantesco, só de fronteira tem quase 16 mil quilômetros de fronteira. O que a gente tem que fazer, cara, é conectar escolas. A gente precisa de informatizar esse país, está longe ainda disso, apesar que a gente está aqui na frente do computador, tem muita gente tá até sem luz, para você ter uma noção. A gente é um país que tem a maior quantidade de água potável do mundo e tem dezenas de milhões de pessoas sem esgoto tratado, o negócio mais doido do mundo. Então a educação é o seguinte, primeira coisa, a gente tem que conectar essas escolas. Depois de conectar essas escolas, a gente tem que entrar num sistema híbrido de ensino. Não dá para ignorar isso. Quem vive só na escola dando conteúdo, o conteúdo eu posso ter na internet, cara. O que a gente precisa nas escolas é ter um formato onde as crianças são passadas por métodos e experiências para isso mexer com elas. Conteúdo não precisa ser na sala de aula, com essa infraestrutura toda. O que a gente tem que fazer é estimular as crianças desde pequena em inteligência emocional, em esporte. O Brasil perde muito com isso. O tanto que a gente tem perda dentro da educação por não ter investimento pesado em esporte. Aí alguém fala, mas eu não sou bom. Então, a nossa pretensão com a escola é fazer você descobrir aquilo que você é bom, e naquilo que você não é bom, você pode desenvolver seu talento. Então, o que a gente tem que fazer com a educação brasileira? Ela é muito burocratizada e ela é muito formatada por uma única agulha, um único filtro, que é chegar no ensino superior. Tanto é que se eu olhar para a minha família, de onde eu vim, eu estudei a maior parte da minha vida em escola pública, eu sou o único lá de casa, pai, mãe e irmãos, que terminou, né, que fez faculdade. Meus irmãos não fizeram, minha mãe não fez, meu pai também não fez. Então foi uma grande comemoração. E aí eu te falo, por que só esse caminho? Eu peguei esse caminho e deixei esse caminho, fui empreender. Então aquilo que eu te falei é uma reestruturação gigantesca. Eu vou te dar uma informação que a gente precisa renegociar com a sociedade, tá? O nome do Ministério da Educação está errado. Quem educa é a família. O que a gente tem que saber é sobre escolarização básica. O governo, tem o nível 1, chama educação. A educação é da família. Sabe o que eu sonho, Iago? Pode ser muito distante, mas eu acredito nisso de verdade. Eu queria fazer uma pergunta para todo mundo que está assistindo. Por que o juiz que resolve problema de litígio de alguém ganha 30 mil e quem ensina os cidadãos ganha 10 vezes menos? Por que isso no país? A gente tem que valorizar de fato os professores, é por isso que esse ensino é terrível. Porque as pessoas, por exemplo, um delegado de polícia ganha 30 mil também, né? Um vencimento bruto, ganha 20 no líquido aí, um delegado, por exemplo, da Polícia Federal. As pessoas que governam litígios, as pessoas que agem da lei, né, na forma coercitiva, né, para ajudar a nação, eles ganham 10 vezes mais do que um professor. E a gente tem que honrar. E a pergunta é, por que juízes, delegados ganham mais que aquele que instrui alguém para virar um cidadão produtivo nesse país? Então, a gente tem que repensar isso. O que a gente tem que entender é o seguinte, a educação é da família. Você, como pastor, eu quero até ver o que você acha sobre isso. Querendo te ouvir mesmo, porque eu vejo que você é um cara que é ponderado nas palavras e tudo, tem seu viés, eu entendo, mas o nível 1 é a educação, é da família. O nível 2, que é a escolarização, é do Estado. O Estado, desde quando falou que todo mundo podia votar, teve a obrigação de ensinar as pessoas, a escolarizar elas, né? Isso foi muito bom. Nível 3, por exemplo, a evangelização. Evangelizar não significa ser de uma religião, mas ter boas notícias, boas novas. Isso é da igreja. Então, a igreja também não educa.
Igreja também não escolariza. A educação é da família, a escolarização é do Estado, é da escola, a evangelização ou a espiritualização é da que você quiser seguir, né? Tem 6 mil religiões, você segue a sua. Ah, eu não tenho religião, então você tem também, você é a religioso, é a sua religião. E aí, quando a gente entende, a gente precisa profissionalizar. Isso já vai dividindo entre o Estado e as pessoas. O Estado não tem que profissionalizar as pessoas. Isso depende da família também. Né? Antigamente, quem profissionalizava era a família, por isso todo mundo seguia o mesmo padrão de profissão da família. Inclusive, o sobrenome das pessoas era realmente linkado à profissão. E aí o que acontece? A gente precisa ensinar esses caras a investir, a gente precisa entender. Porque quando a gente fala na educação, a gente fala na escolarização, a gente fala na evangelização, aí a gente vai para o sistema, o melhor de todos, vai para a punição, vai para a coerção. Coerção é policial, punição é judicial, aí depois a gente vai para a exclusão social, que é 1 milhão de pessoas guardadas dentro da penitenciária. Aí você fala, mas só 1 milhão perde 200. Esses caras tiram a nossa paz. 1 milhão de pessoas dentro do presídio tira a paz de 200 lá de fora. Então a gente cria uma exclusão social, e isso tudo que a gente errou como país, educando, escolarizando, evangelizando e fazendo, né? Não colocando o culpado, mas isso é um erro da sociedade. A gente ignorou isso. E aí a gente, depois da exclusão, tem a ressocialização. E isso não é de Ministério da Justiça, não. Isso tem que estar dentro do Ministério da Educação. A educação tem que ciclar, chegar até o 12º nível. E depois disso, a gente tem que ensinar, já falei do investimento, a gente tem que pegar, reconectar gerações, né? Uma ideia que a gente está apresentando no plano de governo, está sendo construído, é pegar os mais idosos, que querem contribuir com a sociedade, eles, né, receberem por isso, e os que quiserem, na aposentadoria, servirem às escolas. A gente precisa dos mais velhos na escola de novo. O Miles Monroe, ele falava o seguinte, que o lugar mais rico do mundo é no cemitério. Só que eu discordo dele. O lugar mais rico é da mente de alguém que conseguiu alcançar a sabedoria. Os nossos idosos precisam ser honrados nisso. Eles que são os desfrutantes, nós precisamos reconectar eles, né, com essas crianças desde a formação infantil, né, deles ouvirem, né? Eu vejo que tem vários idosos, né, que conseguem, né, transmitir sabedoria. Se eles, né, participassem desse processo, ia ser fenomenal. Então, assim, o processo educacional, ele termina, por último, no 12º, que é o legado, que é essa reconexão com geração. Da gente voltar a ter essa sociedade que respeita os mais jovens, que respeita os mais velhos. Inclusive, uma grande ideia, né, para as crianças, né, para os adolescentes, para os pré-adultos e adultos aí no ensino desses 13 anos aí seguidos, é fazer o seguinte, fazer com que pessoas que estão no semiaberto também deem aulas, para eles mostrarem como que é alguém que perde os seus direitos. Isso é de forma voluntária, né? Que na Constituição Federal você não pode ter trabalho forçado. Então, assim, é uma proposta um pouco grande, mas estou te dando um overview dela, uma visão macro, né? Em lato sensu, sentido amplo, só na educação, o que a gente pode fazer. A gente também tem que propor que a faculdade pública, né, quem tem recurso, ela precisa ser paga, não para diminuir vaga, mas para aumentar a capacidade e ajudar no custeio. Eu mesmo, aluno de escola pública, eu lembro muito bem que não tinha nenhum pingo de competitividade com caras que ficavam 3 anos estudando em colégios preparatórios para vestibular. Eu não vou usar isso como desculpa, mas eu não consegui entrar na faculdade federal. A base que eu vi não tem competitividade para isso, né? Então, a culpa é do Estado? A culpa é minha, né? Mas eu que vim da escola pública sei o que é um povo, né? Não sei se você que está assistindo sabe, o custeio da faculdade pública, por exemplo, ela é custeada pelo ICMS, principalmente, ou seja, é sobre o consumo. Quem que mais paga ICMS? Quem paga consumo? A população de baixa renda. Eles bancam o negócio e os filhos deles não entram. Então, tem muita coisa que a gente precisa de rediscutir no país, e isso é fundamental para o nosso crescimento. Como é que você enxerga a pauta do homeschooling? Você falou que educação é da família, mas escolarização é do Estado. As famílias que decidem educar seus filhos em casa, como é que você enxerga essa pauta? Não, na verdade, tem que ser assim. A gente tem que devolver isso. O Estado usurpou desse direito das famílias de educarem. Então, assim, a gente tem que trabalhar uma diferença de homeschooling com evasão escolar, tá? Uhum. Então, assim, tem estados, por exemplo, que criaram bolsas. Posso te falar do estado onde eu nasci, que é o estado de Goiás. Lá a evasão escolar é quase zerada. Então, o que acontece? A evasão escolar é controlada com uma bolsa que os alunos recebem, assim, melhorou bastante. Não confunda.
homeschool com ensino à distância, tá? O homeschool é um estilo, né? É uma educação no lar para pais que querem ter o direito de ensinar seus filhos. Isso é muito bom, que isso desonera o Estado. O que eu não quero, sabe o que é? É que daqui uns dias vai ter essa ideia, você vai ver. Eu aprovo o homeschooling, eu acredito que se o pai passa por uma capacitação, se o pai, de fato, ele cumpre o cronograma, porque no homeschooling não é assim, eu vou falar a hora que eu quiser, não. Você tem que cumprir, a criança tem que receber amparo intelectual. Né? Tem até um crime no Código Penal que é abandono intelectual. O que pode acontecer, e vai acontecer, é que pais vão optar por isso e vão deixar de qualquer jeito. Então não pode, né? Tem que ter diretrizes, tem que ter normas. Deixa eu só ligar a bateria aqui. Tem diretrizes, tem normas que precisam ser seguidas, senão a gente vai ter evasão escolar. Agora, tudo que desonera o Estado e dá o protagonismo para a família, cara, é muito bem-vindo. Eu quero muito que isso seja aprovado. Inclusive, você falou bem aí, é a única manobra que você vê o atual presidente oferecendo para a educação. Não quis mexer nisso. Isso é um assunto assim que movimentos de esquerda, né, governam e ninguém tem coragem de peitar. É uma das coisas que precisa ser reestruturada, senão o país também não avança. A gente tem uma geração neném, né, nem estuda, nem trabalha. Ou seja, nossa produtividade como nação está caindo. As pessoas foram enganadas em relação a ter filhos, a gente vai envelhecer como nação e a gente vai perder esse fluxo, essa pujança de produtividade nos próximos 20 anos. Então, as pessoas, sim, precisam ter filhos. Você tem filho, Iago? Tenho sim. Quantos filhos você tem? O vivo tem um. Estamos esperando Deus mandar mais. Eu tenho 4. E aí o que acontece? Você pergunta para algumas pessoas, galera que está sendo doutrinada, eu não quero ter filho, não, o mundo é difícil demais. É difícil porque gente boa igual você não multiplica. Né? Então, o Brasil está perdendo força de trabalho, está perdendo produtividade justamente porque pessoas pararam de reproduzir. Reproduzir talento, reproduzir gente, reproduzir crescimento. Né? Então, tem que ter... E não é profunda a reestruturação, não. Nenhuma das ideias que eu tenho proposto, né, e vou divulgar isso em várias línguas, vou dar uma rodada em outros países também mostrando, nenhuma coisa é absolutamente profunda. São coisas que são pequenos ajustes de rota, parece simples demais, só que é difícil para quem não começa. A gente precisa realmente reprogramar a estrutura educacional para a gente entregar ali, na hora que terminar o ensino médio, fazer com que a pessoa chegue lá, ela possa escolher uma das 3 rampas. Né? O ensino básico tem 3 momentos, e o ensino superior, que só tem um, vai passar a ter 3 também, para a gente engrenar mais brasileiros no governarismo.